Bom dia, bem-vindos ao podcast Oi Aurora. Que alegria estar aqui hoje, que gratidão no meu coração para a gente falar sobre esse mergulho no autoconhecimento, né? Para a gente encontrar o nosso eu superior, aquela versão nossa que está aqui, ó, dentro, guardadinha dentro da gente, só esperando a gente o quê? Despertar. Então vamos abrir essa janela aí da alma e dizer: Oi, Aurora, vamos deixar o sol entrar. E para deixar o sol entrar hoje, nesse despertar tão incrível, tão maravilhoso, eu recebo aqui uma convidada ilustre, Meire Yamaguchi. Ah, Meire, eu quero que você se apresente, porque se eu for falar de você, eu vou ficar aqui ó, um tempão, porque eu já sou tanto sua fã, tanto acompanhar seu conteúdo, mas essa terapeuta maravilhosa, incrível. Fala um pouco mais sobre Eu você. agradeço esse convite lindo, maravilhoso, poder também te conhecer. Você é realmente muita luz. Estou Obrigada. muito contente de estar aqui, poder encontrar esse público, né? O teu público que já te acompanha há tanto tempo e poder ter essa conversa, né? Eu sou terapeuta, eu falo que sou mentora de cura emocional, faço hipnose regressiva quântica e a EFT, que é uma acupuntura emocional com os dedos, e que com essa técnica a gente pode curar muitas coisas. E aí tem um caminho aí de 20 anos, 25 anos quase de terapeuta. Eu lido com feridas emocionais, ajudo muito pacientes com câncer, porque minha irmã é oncóloga, então desde muito cedo eu convivo com isso. Assim, no meu trabalho, claro, eu tenho uma parte espiritual muito forte, sempre tive desde criança, e isso eu integrei dentro do meu trabalho para ajudar as pessoas a se conectarem, então, com o seu ser superior, né, a despertar a sua intuição. Escrevi livros, por exemplo, sou o GPS espiritual, tá Tá aqui, ó. aí, mostra, Ó, mostra. o GPS espiritual, que ia do usuário intuitivo, que é justamente para ensinar as pessoas a entrar em contato com o seu ser superior, ouvir a linguagem dele, que ele fala através da nossa intuição, e também surgiu, na verdade, o GPS surgiu do Fim do Karma, É. só que o Fim do Karma saiu depois do GPS espiritual. Uhum. O Fim do Karma é um romance de histórias de três pessoas, e todas elas vão chegar no seu processo de iluminação, que seja o lama tibetano, o lama Gandhi. Através do seu processo espiritual ele vai chegar à iluminação, mas também tem uma cientista estudiosa do Santo Sudário de Turino, e através da ciência ela vai compreender esse processo de iluminação. E também a história da Cristina, que tem câncer, e através do processo dela de autocura ela também vai despertar o seu corpo arco-íris. Perfeito, porque existem várias maneiras de Exato, despertar, né? exato. E a gente tem uma união de mundos, o mundo da Uhum, ciência, o mundo da espiritualidade. É muito bom a gente poder falar sobre isso de maneira aberta também, já agora no início do uhum. episódio, para que a gente abra um pouco a nossa mente, o nosso coração, para que a gente entenda o quão amplo, o quão profundo é tudo isso, esse mergulho. E para a gente mergulhar profundamente, a gente tem que estar livre das amarras, né? Totalmente. Isso que você está falando, assim, é muito importante, porque a gente tem que compreender que tudo isso faz parte de um grande plano. E que tudo isso acontece através das sincronicidades, né? Que eu espero que a gente fale mais sobre isso Bom, depois. com certeza. Mas, assim, olhando isso, a ciência, a espiritualidade, o que aconteceu? Eu sempre me perguntei por que que eu sou japonesa nascida aqui no Brasil, né? Sendo que é completamente o oposto. E me veio uma vez uma resposta mostrando assim, que em um certo momento o caminho foi dividido em dois. Então foi dado para a Ásia o desenvolvimento da espiritualidade, e para o Ocidente o desenvolvimento da ciência, do materialismo. Então eles caminharam em mundos assim separados, até chegar no máximo da espiritualidade aqui e no máximo da materialização aqui. E agora nós estamos no momento da grande reunião, Perfeito. né? Onde que a materialidade ou a ciência vai aprofundar, vai nos ensinar sobre a espiritualidade. Olha que Então incrível. agora a gente está realmente no momento da grande consciência. A consciência, ela tem que vir através do conhecimento e através da experiência, né? Perfeito. Então, dessa maneira, agora a gente está nesse momento de grande despertar da nossa consciência. E, Mary, pegando esse gancho, esse link, fala pra gente, né, pra quem tá escutando, na sua visão, o que é despertar da consciência para você? Despertar da consciência para mim é você começar a olhar o mundo através dos olhos de Deus, através da tua divindade, né? Aí dessa maneira
a gente vê o divino em todas as coisas. A gente reconhece uma sincronicidade, se não tem consciência nisso, ela é só uma coincidência. Então, o que transforma uma coincidência em sincronicidade, em algo que tem um sentido profundo, é a consciência que você coloca no fato. Sincronicidades. Esse tema é maravilhoso. Você fala disso de uma maneira muito linda, muito profunda também, intuitiva. E eu cheguei até você através de um vídeo no canal do YouTube, algum podcast que você fez, que agora não me recordo qual, mas você falava só sobre sincronicidade. Era um tema específico, você falou até que você tem uma palestra sobre isso, eu lembro direitinho de escutar. Aquilo me chamou muito a atenção, porque eu estava vivendo uma sequência de sincronicidades muito intensas, e estava buscando mais sobre isso. Cheguei até o seu vídeo e me conectei de uma forma muito profunda com você. Já estava muito perto de lançar o podcast, né? Já estava vendo já o estúdio, essas coisas. Não tinha nem visto o estúdio ainda. E eu mandei uma mensagem para você. Foi aquela mensagem. Cheguei até você por uma sequência de sincronicidades. E assim, sem esperar nada, mas com uma consciência muito forte, uma intuição muito forte que você estaria aqui na minha frente hoje. Olha só, estamos aqui. Que lindo. Então... A sincronicidade é essa linguagem da alma. E eu achei muito bonito, você conhece a Josemire Resnauer? Josemire Resnauer, ela é lá de Curitiba, e ela já tem uma experiência assim, muito longa, e ela canaliza os mestres ascensos já há 40 anos, né, fazendo isso. E aí, numa canalização que ela fez, o mestre Saint Germain para mim, ela falou assim de uma maneira clara. Para quem não conhece, só um minutinho, para quem não conhece o que é canalização? Canalização é quando a pessoa ela se torna um canal de comunicação de seres mais altos, né? E aí, nesse momento, ela fez uma canalização para mim, e no final ela falou assim, né, que a sincronicidade é a linguagem da alma. E a alma sempre falou através das sincronicidades. E é a única maneira em que as almas elas reconhecem o caminho verdadeiro, né, do nosso ser. E que agora que a humanidade estava começando a perceber, mas ela sempre foi a linguagem da alma. Olha só. E aí, quando a gente olha a vida, a gente vê que a nossa vida, ela na verdade, uma sequência de sincronicidades, né? Então, ela só mostra essa inteligência de um plano maior, de um plano que já está aí organizado, e não que nós sejamos meros objetos, não, mas nós somos verdadeiros participantes dentro desse grande plano que nós ajudamos também a organizar, talvez muito tempo antes, né, da nossa existência, mas a gente vê assim a beleza, né? Beleza dessa palavra. E é muito importante a gente falar também, para quem não está ainda familiarizado com o termo da sincronicidade, e até fica um pouco assim, ressabiado de escutar, né, isso, e de pensar nesses planos, nessas canalizações, que a própria ciência, a própria física está explicando isso, né? Então, eu estava assistindo esses dias um documentário, David Bowie, você já ouviu? Claro, claro. E ele fala sobre as variáveis ocultas, né? Isso há muito tempo atrás, ele né? é dos anos 50, 60. Né? E nessa teoria dele, que foi refutada há muito tempo, mas agora está voltando mais forte agora por estudiosos, para principalmente comprovar, cientistas físicos mais espiritualizados comprovando sobre essa teoria, né? De como nós temos uma guiança. Então, o David Bowie é um físico, para quem não conhece, procura. Eu acredito assim, ressoou ele ganhou com você. O prêmio Nobel, eu acho, né? Porque ele que fez a teoria dos... como que a gente chama isso? Das órbitas. Né, das órbitas nos átomos. Perfeito. Essa teoria do salto quântico. Então, ele era um físico quântico, né? E na época ele foi muito questionado, invalidado, até por outros físicos maiores, como Oppenheimer e tal. Mas essa teoria das variáveis ocultas que ele teve foi, assim, um marco para a história, para explicar que existe uma guiança. Claro. Então, se ressoou
qualquer coisa que a gente falar aqui hoje, se ressoou com você de alguma maneira, não fica só aqui. Procura, busca, vai pesquisar, porque daí você vai entendendo que o conteúdo é muito mais profundo, você vai se aprofundando, né? E vai É. chegando aonde a sua consciência permitir. Aí que é uma coisa interessante de a gente ligar a experiência com a ciência, né? Isso. Quando eu fiquei sabendo dessas variáveis ocultas, ou então do David Bowie, não só ele, né, David Bowie, mas todas as outras teorias, eu percebi assim, que a minha vida inteira eu busquei e eu experienciei esse campo de sincronicidades. Então, quando eu tinha 20 anos, né, que eu comecei a viajar assim, mas principalmente depois que eu entrei na faculdade. Eu já entrei na faculdade, não comecei jovem, eu comecei com 23 anos, eu já tinha morado na Europa um tempo, eu já tinha tentado não é tentado, procurado vários caminhos, né? E você fez faculdade do quê? Então, eu comecei a primeira coisa que eu tentei fazer foi teatro. Só que aí eu fui lá no teste da ECA, aí era todo mundo nu e não sei o que. Eu disse assim, gente, não, acho que isso não vai dar pra mim, não, né? Pra mostrar assim que eu não tinha vergonha. No teste pra entrar na faculdade. Aí eu disse, não, acho que esse vídeo não é pra mim, não. Mas eu gosto muito de teatro, inclusive já escrevi uma peça de teatro do Fim do Karma que a gente está procurando agora financiamento. Que incrível. Né? Então eu espero que ajude de alguma maneira esse podcast a você conseguir. Com certeza. E aí eu entrei em jornalismo na PUC, só que nem cheguei a começar o curso, porque nisso surgiu essa viagem para ir morar na Europa durante um ano, com $1.000, passar de ida e volta, e fui morar na Europa na aventura, eu e a minha irmã gêmea, né, a Naomi. E aí ali eu me virei como eu pude. No final trabalhei na Itália, cuidando de uma pessoa tetraplégica, e depois com crianças especiais na Alemanha, né? Isso com 20 anos. Foi lá que eu tive essa experiência, que eu cuidei de crianças autistas. Olha, né? Que incrível. E também de ter 21. E assim, tinha várias, eram 50 crianças entre 7 e 18 anos, numa escola Waldorf. Eu cresci numa escola Waldorf há alguns anos, né? Não é que eu fiquei 4 anos, mas a minha mãe, ela se tornou uma professora Waldorf, e inclusive ela ajudou a fundar a escola Waldorf Veredas lá em Campinas, né? Então ela era uma grande antropósofa, a minha mãe. Parabéns. Então, claro que tem muita influência. Aí eu morei nessa escola Waldorf durante uns 3 meses lá na Floresta Negra. E depois eu voltei para o Brasil, prestei ainda Getúlio Vargas, porque minha irmã estava fazendo a Getúlio Vargas, aí eu quis fazer Getúlio Vargas. Aconteceu uma coisa muito esdrúxula, ninguém sabe, ninguém compreendeu até hoje, né? Mas um dia antes de sair a lista da Getúlio Vargas, a minha irmã conhecia uma pessoa lá de dentro, porque ela já fazia faculdade. E qual curso? Na administração de empresas. Tá. Na Getúlio Vargas aqui. Aí, um dia antes, essa amiga liga para ela e diz assim, ô Naomi, tem uma coisa estranha aqui, que a gente recebeu a lista, né, de quem passou e tudo, e tem uma Meire Yamaguchi, só que eu acho que tem um erro, porque tá escrito, ela era Grace Naomi Yamaguchi. Não está escrito Meire Naomi Yamaguchi, está escrito Meire Tomomi Yamaguchi. Eu disse, não, mas é ela mesma, Tomo é meu nome japonês. Então ela passou, e a gente comemorou, não sei o quê. Aí no dia seguinte saiu a lista e não saiu meu nome. E não tinha como eu reclamar, né? Porque imagina, eu fiquei sabendo, não saiu meu nome. Nos bastidores, né? Nos bastidores, eu não tinha como provar, né? Não saiu meu nome na lista. Aí, quando eu só liguei assim deixa eu ouvir o prazer, né, de que vai sair o meu nome e tudo, eu liguei para eles, então, dei meu nome e tudo. Ela, infelizmente, não passou. Quê? Foi um choque, né? Aí eu vi uma estrada preta, assim, na verdade eu vi tudo preto, eu quase perdi a consciência, eu vi tudo preto, aí eu vi uma estrada branca, assim, e no final escrito medicina. Aí que eu assumi que eu ia entrar em medicina. Porque eu sempre resisti à medicina, porque os meus irmãos são médicos, então desde os 16 estava já configurado que eu ia ser médica. E eu resistia, não quero medicina. Aí quando eu vi isso, assim, medicina. Era medicina. Vou aceitar. Aí eu fiquei uns 6 meses lá em Campos do Jordão, a gente tinha uma casinha lá, fiquei lá estudando, e na hora de fazer a prova, eu estava aqui em São Paulo, a minha irmã mais velha, que é médica, né, a Nise, ela falava assim, Meire, você tem uma energia que não é aqui de São Paulo.
A tua energia é fazer a Federal do Paraná, lá em Curitiba. Eu nunca tinha ouvido falar da Federal. Assim, não, é ótima, é uma das melhores escolas, não sei o quê, tem ótimos profissionais. Ah, tá bom. Super difícil conseguir fazer inscrição, porque era só no Banestado, né? Tinha que fazer a inscrição, ir lá no banco, não sei o quê, tudo, fiz a prova. Eu fui 3 dias antes lá para Curitiba, porque eles tinham matérias que a gente não estudava aqui. Olha Então, só. tinha História do Paraná e tinha Geografia do Paraná. Meu Deus, você ainda tinha que estudar a Tinha história que do outro estudar estado. de outro estado. Então, eu fui 3 dias antes da prova e fui nos cursinhos para conseguir material para poder estudar a história da geografia e história do Paraná. Estudei e aí eu passei na faculdade, né? E comecei a fazer medicina. E como eu já comecei com mais idade, eu já tinha 23 anos, né? Era a idade do pessoal que já tinha terminado, já estava no último ano, já era residente e tudo. Até os meus amigos, eles eram bem mais velhos. E no primeiro ano de faculdade, o diretório acadêmico estava com um problema de pessoal, né? E me obrigaram a pegar a presidência. Então, eu logo no primeiro ano já me tornei presidente dos alunos. Então foi bem conturbado, assim, sabe? A minha faculdade. Eu estudei o básico, tudo, mas a partir desse momento que eu entrei na faculdade, nas férias, minha mãe ela perguntou assim, se eu precisava de um carro, né? A gente não é que a gente tinha muitas condições, mas ela iria fazer um sacrifício de me dar um carro. Eu falei assim, não, mãe, não quero carro. Eu quero que cada férias que eu tiver, que eram férias curtas, a medicina é aquela que tem menos férias, é 1 mês por ano, eu quero viajar para qualquer parte do mundo como mochileira. Ai, que presente maravilhoso. Aí, Muito melhor que um carro. É aí um ela carro, aceitou. só que Não, diferente. não, eu gastei metade de um carro e viajei o mundo inteiro. Olha só. Então, todas as férias eu ia, e aí que tá que eu chego na parte da sincronicidade. Uhum. Eu ia no país, tipo, eu sabia onde eu chegava, sabia onde eu partia e sabia uma outra coisa que eu queria ver. Tipo, na Índia eu queria ver o Taj Mahal, no Peru eu queria ver Cusco, né? Queria ver Machu Picchu. Mas o resto do caminho eu só seguia as sincronicidades. Eu ficava parada num lugar, sentindo o campo e sentindo assim quando era o momento de eu ir, porque eu sabia que era questão de segundos para que a sincronicidade acontecesse, que eu encontrasse a pessoa certa, o local certo. Ô, Mary, e assim, até antes de você contar algumas histórias que eu tenho certeza que deve ter, não, é impossível falar da sincronicidade sem falar do eu superior, né? Uhum, Porque tá totalmente ligado com essa conversa que a gente tem com exato. esse eu superior. Como conectar? Uhum. Como você conectava intuitivamente, né? E agora como uma profissional, né? Como fazer isso? Como gerar essa conexão? Bom, eu sempre tive essa comunicação, né? Desde os 10 anos que eu faço meditação, de uma maneira. Eu aprendi por meios ocidentais, foi lá num grupo espiritualista chamado Ponte para a Liberdade, onde que a gente faz até hoje, eles fazem, já não tem mais esse nome, mudaram o nome, eu não sei qual que é. Mas ali a gente fazia cerimoniais para os mestres ascensionados e para os arcanjos, né, Elohim, serafins. Então eu cresci com fogo violeta, cresci fazendo cerimoniais para os mestres ascensionados. Então, assim, bem interessante, né, com 10 anos de idade. Se bem que até os 18 anos de idade, eu passei por 18 religiões diferentes. Olha só. Sabe? Assim, não de uma maneira tão leve, assim, entrando, né? Desde os evangélicos, católicos, mormons, até mormon. Fiquei 2 anos nos mormons. Mormon, Rosa Cruz, Ponte para a Liberdade, e etc e tal. Eu só fui conhecer o espiritismo e o budismo já adulta, né? Mas todas as outras eu passei, assim. E com 16 anos, eu me dei. Não, com 15 anos, eu percebi assim: olha, eu passei já por tantas religiões, e todas elas, a maioria delas, baseado na Bíblia. Mas por que tem religiões diferentes? Aí eu resolvi, eu mesma entrei, penetrei, li a Bíblia inteira de cabo a rabo, para tirar as minhas próprias conclusões. E assim a minha vida ela é baseada muito menos nessa leitura, muito mais nas experiências que eu passava. Perfeito. E aí com 16 anos, uma coisa assim até, eu sempre fui muito observadora, né? Mas assim de uma maneira muito sutil. Uma vez eu queria sair, passear, né? E numa festa, tudo era muito festeira. Eu gostei muito, eu trabalhei muito durante a noite assim em festas, né?
asiáticas principalmente. Mas um dia assim eu ia para uma festa e eu sentia alguma coisa e falou assim, não vai. E foi muito assim, forte, mas você assim, não, imagina, eu vou, não sei o quê. Não é que aconteceu alguma coisa, mas eu senti assim, realmente não teria valido a pena. Eu vim, mas eu vim, tá tudo bem. Na outra semana, eu tava cansada, eu não queria sair, tudo, e uma voz falou, saia. E eu senti isso, assim, uau, tá, tem uma coisa dentro de mim que fala. E aí eu fui na festa, meio contra gosto, mas foi super legal, realmente conheci um pessoal muito, muito legal. E aí eu disse assim, nossa, tem uma linguagem interior. Então eu coloquei assim como um objetivo na minha vida, quando eu fazia essas viagens, de entrar, sabe, e viver realmente num ambiente totalmente desconhecido, que é o que nos oferece as viagens, e só me deixar guiar pela minha voz interior. Confiar. Então fui treinando. Perfeito. Nessa confiança. E nunca realmente aconteceu nada. E assim, no começo era uma vozinha bem discreta, e à medida que eu fui dando confiança, que eu fui explorando isso, ela foi se tornando cada vez mais forte, cada vez mais forte. Eu reconheci que ela nos fala de diversas maneiras, seja de sensação, sejam imagens que vêm na nossa mente, coisas que a gente escuta, né? Fala quais, assim, que você sabe. Nossa, eu tenho muitas experiências, mas uma que foi muito forte, foi uma vez eu fui atravessar a rua, na esquina abaixo da minha casa, lá em Curitiba, e era uma ruazinha secundária, né? Tinha a Nilo Cairo aqui e essa rua secundária. Uhum. E eu fui atravessar e veio uma imagem, assim, mas tão forte, de um carro me atropelando. Aí eu levei até um susto, né? Atravessei a rua, fiquei parada ali na esquina, assim. Ai, que horror, né? Não vou nem pensar nisso. A gente não quer nem pensar para não criar, né? Ai, não vou nem pensar nisso, não quero criar isso, não. Aí uma voz falou assim, e se realmente aconteceu, o que você faria? Aí eu parei, assim, e eu ali na esquina, né? Parada, na calçada, eu fechei os olhos, pensei, não sei o que eu faria. Aí eu me imaginei assim, se eu correr um pouco mais rápido? Mas não sei a velocidade que vem o carro, ele pode me pegar de qualquer maneira, né? Aí eu pensei assim, e se eu cair no chão e o carro passar por de cima de mim? Aí, tipo, eu passar embaixo do carro. Eu disse assim, mas vai que tem o escape, tá meio solto, não sei o que, vai me rasgar. Eu disse, ai, não, coisa horrível, não vou nem pensar nisso. Aí eu imaginei assim, me veio a imagem das panteras. Eu adorava assistir as panteras quando era criança. Aí eu vi a Kelly ali, né? Tipo num rancho, aí um carro vindo atrás dela, e ela correndo, aí de repente ela para, salta assim de costas mesmo e cai sentada no capô, né? Isso eu acho que eu faria. Aí eu fiquei revisando essa história, aí eu vi assim que o carro parava e ela se jogava no chão e rolava, né? Eu disse, nem sei por que precisa rolar, mas eu me via rolando. Isso quantos anos? Isso eu estava com uns 26, né? Eu estava ainda na faculdade de medicina. Nossa, que imaginação, Mary. Não, mas assim, não é que eu imaginei, eu vi essa imagem. Aí eu disse assim, isso eu posso fazer. Aí eu revi isso 3 vezes na minha cabeça e eu saí toda satisfeita, resolvi meu problema. Né? E aí eu fui para casa. Isso no meio da semana, tipo, terça-feira. No domingo, eu saio de casa, né? Tá tudo muito calmo. Eu disse assim, vou no cinema. Eu sempre faço as coisas sozinha, nunca tive problema com isso. Eu ia lá no cinema sozinha, tudo. Eu tô naquela mesma esquina onde que eu tive a imagem e tinha um carro branco estacionado ali. Só que ele estacionou quase embaixo do semáforo. Então, o rapaz estava olhando assim para cima, sabe? O semáforo e não estava me vendo. Só que a rua principal, né, o Cairo, estava vazia. E ele, assim, acelerava e olhava o semáforo que não abria e não abria. Eu disse assim, eu não vou atravessar porque ele está acelerando, né? Só que aí eu vi ele me olhando. Eu vi ele claramente me olhando. Eu disse assim, ele me viu, então deixa eu atravessar. Quando eu tô na frente do carro, ele acelera com tudo em cima de mim. Mas acelera com tudo. Cantando as rodas, sabe? Aí eu ainda deu tempo ainda de bater assim, você tá louco? Eu virei, dei os 3 passos e pulei sentada no capô. E no que eu pulei sentada no capô, só que eu não me dei conta que aí só quando eu bati no vidro que ele percebeu, né? Aí ele freou com tudo. E no que ele freou, eu rolei no chão, como eu tinha imaginado.
Aí eu levantei, né, pra ver se eu estava inteira, eu só estava só com a calça aqui um pouco esgarçada, a minha calça jeans, e eu louca da vida. E no momento que ele saiu do carro, eu assim: "Meu Deus, cara de adolescente que roubou o carro do pai no domingo", Aham, que sabe, estava ali e que fa viajando. fez besteiras, assim, meu Deus, vai me dar mais problema. Aham. Eu fazer um anzeige, como é que a gente chama isso? Ir na polícia, né, fazer Aham. Um alguma BO, um coisa, um boletim de BO, tudo, ocorrência. do Hã. que deixar passar. Eu tô inteira, tá tudo bem. Tá. Uhum. E aí o pessoal já saindo dos bares que tinha Aham. ali, né, todo preocupado, ele desesperado, eu assim: "Ai, tá bom, tá bom". Eu peguei e voltei pra casa, né, louca da vida, porque não fui no meu cinema. Mas você intuiu. Intuí. Mas assim, se eu não tivesse parado Aham. 4 dias antes e pensado numa solução, na hora eu não ia encontrar uma solução, Olha só, entende? olha só. E provavelmente ou ia ficar tetraplégica ou eu ia morrer, Meu Deus do céu. né. A gente então pode dizer que a sincronicidade é uma conversa Aham, com o nosso eu superior, claro. né, que nos dá uma intuição Uhum. para que a gente consiga, seguir o nosso É caminho, a pra nossa gente jornada. pra gente ir no da maneira mais tranquila possível no nosso caminho, Perfeito, entende? perfeito. Eu iria se eu não tivesse ouvido aquilo, eu iria passar por dificuldades, talvez até morrer, se tivesse que me encarnar outra vez, né, Aham. ou então eu ficaria tetraplégica, teria seus desafios. Eu já tinha, por exemplo, cuidado de um tetraplégico, né, Olha só, já teve durante essa 6 meses, eu já experiência. tinha tido essa experiência. Eu acho que seria um caminho também interessante, Uhum, né, muito mais dolorido, tudo uhum. porque eu não ouvi isso, mas todos esses caminhos nos levam em direção à nossa iluminação maior, Pode né, contar nossa uma consciência. minha? Pode, conta. Forte. Ai, Ah. adoro essas histórias. Eu estava eu tive um negócio recentemente que foi um brechó. Uhum. Então uma loja, um Ai, adoro brechó. Eu brechós. também amo, sou apaixonada, inclusive um beijo para todo o meu time que tá lá ainda, muita gente que tá lá, Ah, quem que já legal. participou, que estiver assistindo esse vídeo. Então eu estava lá, eu tinha acabado de inaugurar, né, a loja, então estava muito feliz, muito É teu contente. brechó? Era, já te conto também, Ah, tem toda tá. Aham. uma questão, mas foi meu durante um tempo, maravilhoso sob minha gestão. E aí tinha acabado de inaugurar, estava super feliz, né, com a inauguração. E nessa noite da inauguração eu tive um sonho. Tive um sonho, e era um sonho assim, que eu chegava na esquina do brechó, que ele ficava bem de esquina, assim, ali, sabe a Benedito Calixto? É, Mais ou menos, tá. eu chegava ali na praça, ali na esquina, e olhava, tava tudo explodido. Escombros e tal, que não sei o quê, né? Eu, que é isso? Que é isso? Eu chegava e o brechó estava aberto. Ele estava aberto e só a porta assim aberta e tudo, mas a loja toda no escombro, as Meu roupas tudo no Deus. meio dos escombros e tal, e eu chegava, eu não tinha um susto, mas tinha uma apreensão. Chegava lá, tinha gente no brechó. Tipo, sabe as pessoas pegando as roupas, assim, embaixo dos escombros, tentando vestir. Eu lembro dessa cena, tinha um namorado, tipo, com um celular, assim, sentado num escombro, enquanto a namorada tava lá pegando as roupas das Aham. araras para ver e tal. E só tava a minha gerente. Só a minha gerente, a Paty. Aí eu falava assim, Paty, o que que aconteceu? Aí ela tava toda feliz, ela, não, aconteceu assim, aconteceu, explodiu aqui, mas olha, a gente tá aberto, tem gente comprando e eu tô aqui. E só tinha ela, não tinha mais ninguém do time, só ela. Aí eu peguei na hora, aí depois eu desci assim, né, vi assim os escombros. Quando eu desci, tinha aberto, a explosão tinha aberto uma parte no fundo da loja e dava para ver o raiar do sol, o nascer do sol, uma visão muito bonita assim do nascer do sol. Aí aquilo me deu uma paz, uma paz, uma paz e eu acordei. Aí eu acordei e fui Olha. para a loja, contei em seguida para minha gerente, eu falei assim, você acredita que aconteceu isso e isso bem depois da inauguração? Nossa, ela, ai, Frisele, pelo amor de Deus, bate na madeira, aquilo assim. Não, mas foi um sonho bonito. Uhum. Eu entendi que tinha sido um sonho bonito e tal. Passou todo esse tempo, 2 anos de loja e tudo. E aí aconteceu que assim que a Aurora nasceu, minha filhinha, quem não me segue nas redes sociais, eu estou com uma bebezinha, né? Isso aconteceu recentemente no começo desse ano. Teve uma questão, até pela minha gestão, pela administração da parte, que
como se tivesse acontecido uma explosão mesmo, mas uma explosão no sentido do financeiro. Teve umas intercorrências, e aí eu recebi a notícia que eu teria que repassar, né? Repassar a loja e tudo. E aí, quando eu tive essa notícia, foi como se tivesse explodido dentro de mim mesmo, todas essas questões, né? E aí eu corri atrás, porque eu tinha um time maravilhoso lá, corri atrás de um novo gestor, de um novo investidor que conseguisse, né? Porque a loja é muito fértil, é muito maravilhosa, né? Eu precisava disso. Foi uma coisa muito pontual mesmo que aconteceu, por um vacilinho, e acabou que não tinha mais como ficar sob minha gestão. E aí eu fui atrás, corri atrás e tudo, tinha acabado de parir a Aurora, no puerpério ainda. Consegui ressignificar tudo isso, consegui um novo investidor que é maravilhoso, inclusive, e ia conseguir pegar todo o time, todo não sei o que e tal. E aí, quando eu cheguei lá na loja, né, para avisar, né, eu falei assim, aí quando eu me dei conta que eu ia ter que fazer tudo isso, né? Aí eu ia ter que ir lá na loja explicar para o meu time todo que não ia ter mais como, né? Continuar sob a minha gestão, que ia passar para outra gestão. Aí eu fui, meditei, falei com o meu superior, que eu já estava muito conectada com isso. Falei assim, meu superior, me ajuda, né? Me ajuda a conduzir as minhas palavras. A minha única preocupação é a Aurora, né? A minha filha, né? Que acabou de nascer e tudo, né? Eu tenho, é o meu serviço, né? Mas tudo bem, eu confio, eu entrego. E me ajuda também a conduzir as palavras e tal. Aí, né? Senti isso, fui escutando uma música boa no caminho e tal. Aí, quando eu cheguei na loja, estacionei na loja, eu fui atravessando assim a rua, aí tava uma bicicleta passando assim muito rápido no passeio. E aí uma senhorinha saindo da farmácia no momento. Aí eu alertei ela, cuidado da bicicleta. Aí a bicicleta passou e não pegou a senhorinha, né? Aí ela veio ao meu encontro. Ai, obrigada, filha, gratidão. Nossa, obrigada por você ter me ajudado. Essas pessoas malucas e tal, passando por aqui pela calçada. Você tá bem? Como você é linda, toda bonitinha, senhora, cabelo bem branquinho. Como você é linda, maravilhosa. Qual é o seu nome? Aí ela, Aurora. Aí eu, Aurora? Aí ela, meu nome é Aurora. Nossa, é o nome da minha filha, minha recém-filha, né? Acabei de ter e tal, é recém-nascida, tá lá em casa, deixei lá para vir falar aqui com o meu time agora. Aí ela falou assim, ai, olha, você também tá com pressa, você também tá preocupada, porque olha, você também quase foi atropelado. Fica tranquila, já deu tudo certo. E olha, a Aurora, ela vai ser muito feliz. Pode ficar tranquilo que a Aurora vai ser muito feliz. Agora vai em paz. Vai conversar com os seus funcionários. Vai lá, que você tá linda. Você é muito linda por dentro e por fora. Ela falou pra mim. Nossa, eu já fiquei emocionada dali. E aí, quando eu cheguei, entrei na loja, me veio o sonho de novo. Me veio no sonho, aquele sonho, né, do começo. E eu encontrei com a Paty, com a minha gerente, logo no começo, e só realmente do time que tinha inaugurado a loja, só tinha ficado ela. Olha. Só ela que tinha ficado, né? Como no teu Como no sonho, meu né? sonho. Aí eu subi para conversar com eles, né? E me intuí, porque eu tava, como que eu vou contar sobre isso? E aí me veio o sonho, e aí eu falei sobre o sonho para aquele time todo, né? E falei, olha só, eu acabei de encontrar com uma Aurora, e no sonho eu vi a Aurora no fundo. Então, quer dizer que, assim, mesmo com os desafios, mesmo com tudo que a gente enfrenta, mesmo com as coisas que parecem que explodiram, né? Tantas coisas. Isso aqui agora para vocês, falando para eles, né? Isso aqui é uma explosão. Vocês não estavam esperando isso, né? Que eu ia sair, tudo. A gente tinha uma conexão muito forte, né? Você estava esperando que eu ia sair, que a sua líder ia sair, tudo. Mas eu saio com meu coração em paz. Porque agora parece que Deus falou comigo através desse sonho, desde o começo, que ia ser uma coisa muito intensa, muito profunda, mas ia ter essa explosão, mas que no final a gente veria a Aurora. Exato. Então a Aurora tá aí, o novo começo tá aí para vocês, vai vir uma nova pessoa maravilhosa, uma nova gestão, novas possibilidades, um novo começo, assim como é a Aurora nos nossos dias, né? E vai vir para mim também, eu me emociono de falar. Vai vir para mim também, eu tenho certeza que vai vir. E olha, veio, né? Olha que lindo. É um novo começo profissional também para mim, né? Com certeza. Aí você vê assim como é lindo, né? Não é a
coisa física, o projeto, isso que é importante. Essa história que a gente conta por detrás, entende? São as sincronicidades, toda essa... assim, para mim o mundo é um grande teatro, onde a nossa alma ela se esbalda, sabe? Assim, de experiência, de vivência, de conexão. E o que você vê nisso é que é a revelação desse grande plano que está por detrás. E isso está se revelando de uma maneira assim tão linda, né? Através dos sonhos, através dessa comunicação. E isso vai fazer parte da vivência de cada alma que passou por isso junto com você. Cada um dos teus funcionários, eles vão levar essa experiência. E é isso que a gente tem que fazer na vida. Eu vou falar um pouco do curso Avatares da Cura, por exemplo. O Avatares da Cura, ele é uma formação de 9 meses, muito intensa. Toda semana a gente tem encontros com os monitores, né? E tem encontros comigo quinzenalmente. E é um processo de revisão de todas as áreas da tua vida, onde você vai encontrar não só toda a energia que ficou cristalizada nas dores, nos traumas e tudo, mas você vai encontrar principalmente toda essa programação de Matrix que está instaurada dentro de você e vai poder fazer a transmutação essas cristalizações que a gente traz da família, da religião, das sociedades, das vidas passadas que a gente teve, de todas essas coisas. Tudo isso cria-se estruturas muito cristalizadas, né, em nós. A gente acha que se não for daquele jeito, não vai ser de outro. E a gente fica presa, por exemplo, na vivência, né, nas coisas que acontecem aqui, que são tão passageiras, e que em si mesmo elas não têm sentido. O que tem sentido, assim, tipo, pode ser lindo esse projeto do brechó, tudo, mas é algo que é temporal. Né? Que uma hora vai ter começo, meio e fim. Mas, na verdade, eles são todos instrumentos para que a nossa alma possa vivenciar todos esses milagres. Aprendizados, porque o aprendizado que eu tive lá foi gigante. Foi gigante, né? Assim, eu não estaria aqui agora se eu não tivesse passado por lá. E poder passar isso com consciência. Então, esses sonhos, eles permitiram que você passasse por esse processo em plena consciência. Isso que é maravilhoso. E se eu não tivesse me conectada, consciente e conectada com esse meu eu superior, Exato. Né? Essa minha versão que já sabe de tudo, que já conhece, que está aqui para me ajudar, se eu não estivesse confiando nesse, que a gente pode dizer como um anjo, como um espírito. Na verdade, o ser superior, ele conversa com a gente através dos anjos, através dos nossos guias espirituais, através, às vezes até das nossas vidas paralelas, que seja a nossa vida do futuro. Muitas vezes anjos e guias que vêm são a nossa versão no futuro, que vem para nos ajudar, entende? Trazendo já essa experiência. Então, mas todos eles comunicam a sabedoria do nosso ser superior. Perfeito. E se a gente não está conectada com ele, né, Meire? Como que a gente vai passar por isso? Às vezes vem a informação, vem a intuição, mas você não dá bola, você acha que até bate na madeira, nossa, Deus me livre, não vê a beleza, a intuição que tem naquilo, e você não consegue passar de forma mais leve, como foi no caso do seu acidente, mas assim, eu aprendi da pior maneira, tá? Não ouvindo, né? Conta como foi, porque eu acredito que muita gente vai se identificar foi também. Justamente, eu fui morar na Itália, né, numa aventura, eu tinha passado na faculdade de jornalismo. Eu sou jornalista, sabia? Olha só que legal. Jornalismo. Olha, que lindo, né? Você agora está realmente trabalhando na área, sendo a tua própria jornalista. Pois é. Meu Deus, só sincronicidade. Ai, que massa, que legal. Sim, tinha passado no jornalismo. Então, aí eu tinha passado, só que a minha irmã gêmea, ela nem prestou vestibular naquele ano, porque ela já tinha tido já tinha esse plano de viajar pela Europa durante um ano com uma amiga dela. Só que um mês antes dela viajar, a gente estava até comemorando o fato de eu ter passado na faculdade, e meu cunhado, que é gêmeo também, idêntico, e ele falou assim, olha, eu acho que não seria legal para seria legal para vocês fazerem essa viagem juntas, porque talvez seja a última oportunidade de vocês terem alguma experiência juntos, né? E aí
Ele foi muito gentil, eu fiquei sabendo, olha só, 40 anos depois, praticamente, eu fiquei sabendo que ele pagou a minha passagem de... Eu nem te agradeci, né, quando a gente se Agradece encontrar, eu vou te agora. agradecer. Mas parece que ele pagou até a minha passagem, a gente pegou o dinheiro que era para minha irmã, dividimos no meio e fomos as duas juntas, né? E a gente foi assim na loucura. Então a gente foi com uma passagem de ida e volta e $1.000 no bolso, para um ano, na Europa. E aí, a minha ideia era ficar na Espanha. Porque eu tinha uma prima lá, a gente já estava 20 dias, só que na cabeça da minha irmã, o sonho dela era ir para a Itália. A viagem era dela, então vamos para a Itália, né? Aí foi muito engraçado, porque a gente comprou a passagem mais barata que tinha, tipo $18 para poder ir para a Itália. E levava 3 dias de viagem, porque a gente pegou aquele trem Pinga-pinga. que pinga-pinga, que parava, tinha que esperar 18 horas para pegar o próximo. Não sei o quê. Levamos 3 dias para chegar na Itália. Uma viagem que normalmente o pessoal deve fazer em 20 horas, a gente fez 3 dias. E aí a gente chegou nessa cidade, Firenze, né? E aí é muito impressionante. Você vira uma esquina, cidade cara, lá com uma basílica toda iluminada, branca, uma coisa assim incrível, né? E aí a gente passeando, tudo no terceiro dia passeando, eu vejo assim nas barraquinhas escrito, os cartões postais escrito Florence. Aí eu virei para ela e disse, mas por que está escrito Florence se a gente está em Firenze, né? Aí que eu fui, aí eu vi um outro cartãozinho escrito Fiorenza. Aí eu, peraí. Firenze, Fiorenza, Florence. Gente, a gente tá em Florença, eu não acredito. Mas como assim? Aí eu fui descobrir que a cidade chama Firenze, só que é conhecida como Florence, né? Como Florença. Pra gente, Florença. E tem vários, aqui na Europa, né? Tem várias cidades que, assim, que tem vários nomes dependendo do idioma, sabe? Perfeito. Então, Genf é Genebra, né? Genf em alemão, Genebra. A gente nunca vai imaginar, né? Mailand é Milão, e um monte de coisa assim. Assim, até a cidade que eu moro. Aí você mochileira de primeira viagem. Eu moro numa cidadezinha lá nos Alpes suíços, né? E a minha cidade, em alemão, ela chama Leukerbad. E em francês chama Loesch-les-Bains. Então, se o pessoal não sabe que é a mesma cidade, nunca vai descobrir, porque é completamente diferente o nome. Loesch-les-Bains para Se não presta Leukerbad. atenção na viagem, vai 2 vezes e acha que foi para 2 lugares diferentes. Mas assim, gente, eu não acredito, eu tô em Florença, cidade. Eu tinha estudado história da arte, então tô na cidade de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, não acredito, foi esse negócio. Só que eu já estava quase sem dinheiro, só tinha mais $100, finalmente encontrei um trabalho, né? Porque eu precisava trabalhar para poder sobreviver lá. Trabalhei no negro, tudo, mas trabalhei. E aí eu encontrei esse trabalho para cuidar, ser auxiliar de um rapaz tetraplégico. E ele tinha muito, a cabeça dele perfeita, ele trabalhava, ele vendia, ele era negociante de lã de alta classe para as empresas, tipo Gucci, Benetton, né, não sei o quê. Ele vendia lãs assim para fazer os tecidos, né? E só que ele era tetraplégico, então eu é que fazia, né, tudo assim de levantar, colocar, vestir, colocar no carrinho, empurrar o carrinho, as cadeiras de rádio, era acompanhante, né? E aí a família me encontrou e foi super gentil e tudo, e a gente combinou que ia fazer uma semana de teste para depois dizer se realmente funcionava. Aí eu fiz a semana, foi lindo, maravilhoso. Na sexta-feira, era o dia que eu tinha que dar a resposta, e eu tô lá almoçando num parquinho, sozinha. Aí eu até lembrei, nossa, é hoje que eu tenho que responder. Ah, mas foi tão lindo, foi tão maravilhoso essa semana, eles me trataram super bem. Claro que eu vou aceitar, né? Aí uma voz falou assim, não aceita, você vai encontrar uma coisa melhor. Eu parei, como assim? Não aceita que você vai encontrar uma coisa melhor. E ainda uma voz de homem me falando. Eu olhei assim, imagina, eu só tenho mais $100, né? Eu não tenho como sobreviver mais de uma semana, né? E a família foi muito legal e tudo, não, imagina, eu vou aceitar. No momento que eu aceitei, tudo mudou. E aí eu fiquei presa. Pra melhor? Para pior, né? Eu fiquei presa nessa minha promessa. Então, 3 meses eu tive 2 dias livres. E o rapaz, ele me controlava assim de uma maneira que eu não podia ficar 30 segundos do lado dele sem eu ter que falar o que eu estava pensando, porque ele desconfiava dos meus pensamentos. Meu Deus! Então foi uma prisão assim terrível. Tipo, banho, eles me davam eu podia tomar 2 vezes banho por semana e eu tinha eu acho que era 7 minutos e meio Meu Deus! que eu podia tomar banho.
Não, Meio. menos, era 4 minutos e meio. Eles cronometravam, Gente, sabe? Aí você meio que se desconectou. eu me desconectei, eu Porque você estava não conseguia totalmente nem pensar presa. tranquilamente. Imagina como que você vai se Nossa, conectar eu com o seu... chorava, né? E aí, eles desconfiaram que eu estava querendo ir embora. Depois de 3 meses, eu não aguentava mais, né? Aí eles falaram assim: não, a gente vai pra praia, vamos passar 3 dias na praia, não sei o que, tudo. E eu só levei mochila com 2 trocas de roupa, e não levei a minha passagem, não levei o meu dinheiro, e não levei o dinheiro da minha irmã gêmea, que tinha deixado comigo, porque era mais segura a minha casa que a casa dela. Uhum. E a gente foi passar os 3 dias na praia. Só que Você com a família e com a família o seu dele, né? acompanhante. É, o seu Cuidando, cuidador. cuidando dele. Isso. E a gente foi pra praia e depois de uma semana, a gente ainda não tinha voltado, e a minha irmã gêmea, ela saiu do emprego dela. Aí ela precisava do dinheiro que estava na cidade. E ele se recusando a me devolver, a me dar o dinheiro, porque ele falava que era muito perigoso para a irmã dele trazer aquele dinheiro todo, né? Que era coisa de 500, 300, 400 dólares. E ela chegava com um bolo de dinheiro assim para ele, mas não trazia o meu dinheiro. E aí eu tive que dar 2 meses adiantado do meu salário para ela, né? Mas a gente já estava voltando, assim, você volta, você pega o dinheiro dela, você troca. Só que a gente ficou 2 meses e meio na praia. Eles mentiram para mim, né? Porque eles viram que eu estava querendo ir embora. Então eles falaram, a gente vai passar 3 dias na praia e passamos 2 meses e meio. Deus, quase uma E sem prisioneira. dinheiro nenhum, sabe? Durante todo esse tempo. Então, assim, foi muito. Eu chorava, 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 chorava. Aí, quando a gente voltou, eu comecei a arrumar as coisas, porque a gente voltou no dia 20 de setembro. E desde o dia 1º de setembro, eu já estava sendo esperada na Alemanha, né, para esse segundo trabalho com as crianças especiais. E a gente voltou e eles nada de me liberarem. Ah, não, você não vai trabalhar com aquelas crianças todas loucas, não sei o quê, você não vai aguentar. E aí eu ouvi ele conversando com os amigos, já marcando uma viagem em dezembro para Paris Meu e Deus. já comprando as passagens no meu nome, para eu ir junto. Mas assim, não, eles não estão querendo me deixar, não estão querendo me liberar. E então foi uma luta, assim, eu cheguei a fazer, a combinar com a minha irmã mais velha, dela ligar e falar que a minha mãe estava doente, para eles me Mili, liberarem. Aí eles me que... liberaram, né? Aham. Ah, tua mãe está doente, então que pena, tá? Vai, claro, mãe é importante. Só que eu contei para minha melhor amiga na época, né? Que era a filha do dono do bar. E ela contou para o pai no bar onde que a mãe dele ia todo dia tomar café. No dia seguinte já estava tudo preparado para eu ir embora. Ela chegou louca da vida do café porque ficou sabendo que eu tinha mentido. E aí me ameaçou, sabe? Foi muito triste, assim, me ameaçou, quase me bateu, e ameaçou polícia, etc e tal. E ela Mili. disse assim, você só vai embora se você deixar toda a tua mala. Eu tinha uma mala de 50 quilos com toda a minha roupa de inverno, né? Isso já era setembro, que a minha mãe, aqui no Brasil, ela mandou fazer todas as roupas, né? Até casacos e tudo. E eles, assim, eles exigiram que eu deixasse ou eu ficasse, ou então se eu fosse embora eu tinha que deixar a mala. Eu não pensei 2 vezes, peguei o que eu tinha ali no quarto, que eram umas 2 sacolas, e fui embora sem as minhas roupas. Meu Deus, uma manipulação para te prender Total, ainda naquele. total. E aí, dali você foi para Aí onde? dali eu fui na minha irmã gêmea, né, que estava na Alemanha já, peguei metade das roupas dela e fui morar nessa família. E aí eu tive a sorte que 2 meses depois, a minha irmã mais velha, um mês depois, a minha irmã mais velha tinha um congresso em Florença. Então ela foi lá e ela é muito vistosa, né? Não sei se vocês conhecem a doutora Anísia Yamaguchi, ela tem esse cabelo encaracolado, e ela foi assim com os cabelos, com os brincos dela, um casaco de pele e tudo. Arrumou minha sobrinha toda linda e foram lá para recuperar a minha mala. Aham. Aí eles falavam assim: nossa, a gente tratava a Mary como filha, a gente insistiu para que ela levasse a Ai. mala e ela que não quis levar porque era Ah, muito peso, sabe? Essas coisas. ai. Só que, olha só que interessante, 12 anos depois, eu já estava casada, morando lá em Zurique. E aí eu estava muito atrás de notícias, porque eu fiquei traumatizada, tá? Uhum. Eu fiquei durante 6 meses tendo crises de pânico Pô, à você viveu em um noite. cárcere É, privado, exato. querendo ou não, né? E aí eu tive crises de pânico, né? E foi assim bem difícil a readaptação. Sim.
E aí, 12 anos depois, quando surgiu o Orkut, surgiu essas coisas de Facebook, eu comecei a procurar muito sobre histórias dessa família. E queria saber o que que teria acontecido, né, com eles. E aí eu comecei a procurar e eu estava ocupando muito meu tempo com isso, eu percebi assim que eu estava meio paranoica, né, buscando isso. Aí eu disse, não, peraí, assim não vai dar. Respirei fundo, me conectei, disse assim, eu não sei como eu quero limpar isso. Aí comecei a ver, a fazer a técnica da FT, né, que eu já fazia, muito FT para poder liberar. E trabalhei muito o perdão, e fui perdoando, assim, é uma coisa de 10, 15 minutinhos, até rápido, mas eu fui liberando todo esse estresse, os traumas que eu tive, né, esses pensamentos, tudo, e fiquei, assim, super tranquila, mas assim, tá bom, agora eu tô bem com isso. E assim que eu terminei de fazer isso, não deu 2 dias, o meu ex-marido, ele veio e falou assim, ó, a gente tem um congresso em Florença, semana que vem a gente vai para Florença. Aí, chegando em Florença, eu passei na frente da casa deles, né? Que eu queria mostrar para o meu ex-marido onde que eu tinha morado, onde que estava a família. E a gente foi num horário que nunca, nunca eles estavam fora. E passando ali pela parte dos carros, do estacionamento, né? Eu até falei para ele, ó, vai ali naquela cerquinha, na porta, e vê se ainda tem o nome da família, né? Para ver se eles ainda estão morando ali. E nisso eu andando, ele foi para lá e tinha o estacionamento ali, eu vejo um estacionamento, um carro onde que o pessoal estava entrando. Quando eu vejo uma cadeira de rodas, assim, não acredito, são eles. Quando eu olhei bem, estava a irmã dele, estava todo mundo ali saindo, né, na casa na minha frente. Eu até falei para o meu ex-marido assim, nossa, são eles, não acredito. Ele disse assim, olha, segue em frente, não fala com eles porque não vai ser agradável, né? Mas assim, não posso. Não É o meu posso. momento, é a minha É o meu permissão, né? momento. Eu sempre quis saber o que que aconteceu com Perfeito. eles, né? O que queria acontecer quando a mãe dele deixasse ali, porque a mãe dele que organizava tudo. E aí eu vi a irmã, né? Falei com ela, chamei e ela não me reconheceu Isso que na eu ia hora. perguntar, se tinha Ela não tido me contato. reconheceu na hora porque assim, quando eu saí dessa cidade, eu era a única asiática. Quando eu voltei nessa cidade, é uma cidade de 35 mil Ah, habitantes. bem 12 pequeno. anos depois, está com 40 mil chineses. Nossa, Inclusive teve foi a cidade por bastante. onde começou a Covid aqui na Europa, né? Porque é um lugar de fábrica de Aham. tecidos, e eles Sim, eles. foram É, para lá. na parte do sul. Então ela achava que eu era uma chinesa. Aí eu falei assim, lembra de mim? Eu sou a Meire, a brasileira, que morou com vocês. Quando ela me reconheceu assim, não acredito. Nossa, a gente estava falando de você ontem. Assim, ontem? Como assim, né? A gente estava lembrando. Aí ela fez uma cara triste assim, ai, minha mãe acabou de falecer. Eu disse assim, nossa. E aí ela estava muito triste, tudo, né? A mãe tinha falecido fazia 15 dias. E ele estava viajando, estava indo viajar, aí ela disse assim, olha, ele está ali, tudo, né? Conversa com ele, eu cheguei, ele assim, todo assustado, nossa, você voltou a morar aqui, né? Desde quando? Diz assim, não, eu Vem vou. trabalhar com a gente. Ele disse assim, não. E assim, ele sempre falava assim, que eu era jovem, né? Tinha 20 anos na época. Ele dizia assim, você é uma garota ainda, você tem muito que aprender para se tornar uma mulher. E ali eu já estava com 32, casada, com filho, né? E aí ele disse, nossa, você está muito uma mulher agora, parabéns pelo marido, pela filha, tudo. Então a gente só conversasse muito rapidamente. Ele, nossa, passou o telefone, vamos nos encontrar, volta outra vez. E assim, eu só conversei com ele, eu vi tudo que tinha acontecido na família, realmente era como eu imaginava que ia acontecer. E assim, sabe quando tudo Encerrou. encerrou. Eu só virei a esquina, joguei fora o cartão e nunca mais me comuniquei com eles, mas assim, sem ressentimento nenhum, simplesmente fechou o ciclo. Fechou o ciclo. E você precisava daquele encontro. Precisava, para E, poder fechar. e olha só, a sua guiança te levou É. até esse encontro. E esses são sincronicidades, né, que vão Sincronicidades. acontecendo. Como você vai passar depois de 12 anos na É, mesma rua, num exato, no horário que eles horário que não estão. nunca estariam ali. Imagina, uma dificuldade até É, pela dificuldade de locomoção, não deve claro. sair sempre, É, né? mas ele estava saindo para viajar, né? Ia Olha pegar um só, avião. olha Então, só. assim, são essas sincronicidades. Então, a gente tem que sempre seguir, conhecer, ter esse autoconhecimento, perceber essas sensações que te levam para cá, para lá, e você só vai seguindo o fluxo.
né? Só Perfeito. vai seguindo, sem ficar pensando, será que não e tudo, mas por quê? Siga o fluxo. Como você confia? Porque nesse Uhum. momento que você teve essa intuição, você desconfiou que aquilo, porque a gente, ainda mais nos tempos de hoje, né, Mary, que a gente tem tanta poluição Uhum. visual, sonora, né? A gente está em contato com tantas coisas ao mesmo tempo. É tão difícil a gente silenciar a nossa mente, até É, para quem tem esse costume de meditar e tudo. De repente a gente está com o celular ali se perdendo em várias notícias, em vários pensamentos, né? Como a gente entender que aquela intuição que está vindo é para o seu bem é. e não uma, como se faz, Uma interferência do uma ego, interferência né? do ego, isso. Autoconhecimento. Então, perceber essa linguagem. Existe uma linguagem, uma sensação que é um não, e uma sensação que é um sim. E aí você compreender que tem uma inteligência maior, né? Você sentir essa inteligência maior. Sentir que tem uma energia que te orienta, uma energia que te quer bem, né, que está te orientando. O ego, ele raciocina, ele fala através do medo. O ser superior, ele fala através da confiança, mesmo que seja um não. É um não de confiança. É um não por Entende? amor. É um não por amor, é um não que fala, isso não é para você. Não segue por esse caminho, isso não vai ser legal, não é para você. Mas não é algo racional. Assim que o ego, ele pensa para depois sentir. A intuição, a gente sente para depois, quem sabe, compreender. Eu tive assim muita sorte porque eu sei que faz parte do meu caminho justamente compreender esse processo de intuição de todos os seus lados, porque é uma das minhas missões de ensinar a intuição para as pessoas. Então, em todas as situações que aconteceram para mim, que eles falaram não, eles sempre me explicaram, sempre me provaram o porquê não. Né? Então, de uma maneira ou outra, eu ficava sabendo o que iria acontecer comigo caso eu não tivesse seguido aquilo. Tá? Algumas vezes foi através de experiências, né, muito duras, mas depois dessa eu aprendi. Nunca mais, mas mesmo uma vez eles falaram assim, olha, eu estava já no fim do meu relacionamento lá, estava numa situação bem difícil lá dentro de casa, e eu pedi para Deus assim, e agora? O que eu faço da minha vida? Né? Uma vez eu sentei assim, e eu vi que se eu continuasse daquela maneira, eu me projetei no futuro e eu vi que em 2 anos eu ia ter câncer e ia morrer. Porque eu estava assim num ponto de esgotamento do meu ser, da minha vida, né, do meu caminho. E se eu não tivesse a coragem de fazer um passo, eu iria continuar naquele caminho, iria ter a doença e iria morrer. Mas eu não conseguia ver que caminho realmente que eu ia tomar. E aí eu dormi, pedindo uma resposta clara, e quando eu acordei, eu nem abri os olhos, mas eu ouvi uma voz profunda calando dentro de mim, falando assim: agora é o teu momento de voltar para o Brasil, a tua missão está lá. Aí eu disse assim, mas e os meus filhos? Né? Eu tenho 3 filhos. Um está com 19, outra com 21, outra com 24. Mas na época eu tinha entre 15 e 19. E os meus filhos? Como é que eu não posso deixar? Aí a voz falou assim: eles vão continuar a vida deles tranquila, como se nada tivesse acontecido. E vai passar muito rápido isso para eles. E assim eu senti esse negócio. Não é que doeu, né? Doeu, mas eu fui lá. E assim, não dá tempo de contar muito aqui, mas diversas vezes eu tive contato com a Mãe Maria. E ela foi me explicando. Eu até cheguei a duvidar, a falar assim, colocar um pouco assim na questão, mas a senhora é a mãe universal. Como é que a senhora pode falar para mim de deixar os meus filhos? Né? Não entrava na minha cabeça. E aí, na terceira vez em que a Mãe Maria falou comigo, e sempre falando assim, Meire, esse é o caminho, esse é o caminho. Aí, na terceira vez, ela falou assim, Meire, porque eu estava me sentindo assim culpada, assim, no que vai ser dos meus filhos o fato de eu ter deixado eles, né, seguindo o caminho deles. Eles tinham que continuar a estudar e tudo. Eu não tinha condições de dar estudo, dar condições de vida para eles num outro país ainda por cima, sabe? Tirá-los do ambiente ali de Zurique, a língua deles que era alemão e tudo, né? E levá-los, tirar do pai, dos amigos e levar para o Brasil numa situação onde não tinha nem casa para morar, né?
Não fazia sentido. E aí a voz falou assim, não, eles têm que ficar aqui. Você vai. Aí na terceira vez, eu fiquei fazendo peregrinação, então era Fátima, aí depois eu estava na Aparecida do Norte. Aí quando eu estava em Aparecida do Norte, lá orando também para a Mãe Maria, e disse assim, não entendo, como é que eu sinto que a senhora me fala que eu tenho que deixar os meus filhos? Como é que pode uma coisa dessas vindo da Mãe Universal? Aí o que vai acontecer com os meus filhos? E o que terrível pode acontecer com eles? E aí ela falou assim, Meire, essa culpa, todo esse sentimento que você tem, isso também é ego. Como assim é ego? Assim, quem é você para decidir que é você a tua Conduzir uma presença que melhor vai vida. conduzir uma melhor vida? Aí ela falou assim, você perdeu teu pai com 9 anos. E olha onde você está agora. Né? E eles conviveram com você, eles não te perderam, né? E eles já estão numa idade bem mais avançada. Eles vão fazer a vida deles vai seguir. E aí aconteceu 2 coisas assim que foi maravilhoso. Uma vez conversando com meu filho, que agora está com 19, ele falou assim, mãe, esses 2 anos que a gente ficou separado, para mim passou tão rápido que eu nem percebi. E uma coisa assim que foi ainda mais maravilhoso, que quando eu vi isso assim, eu chorei tanto, chorei tanto, chorei tanto, que na semana seguinte que eu fui embora, ele começou a trabalhar, né? Porque lá na Suíça eles começam a trabalhar com 15, 16 anos, 80% dos jovens fazem isso. E ele foi trabalhar num hotel de 5 estrelas, né? E tá até hoje lá, assim, super bem. E ele foi, porque é escola técnica, né, que eles fazem, a maioria deles, e ele fez hotelaria. E na semana, então eu fui embora, na semana seguinte ele começou a trabalhar. E uma companheira que trabalhava com ele lá era uma mulher da minha idade, asiática, do meu tamanhinho, parecia eu. E eu não sabia. Mas aí eu fui no trabalho dele, coisa de 6 meses, né? Um ano assim. Eu fui no trabalho dele e ele todo orgulhoso lá, porque eu estava vendo ele trabalhar, ele vestido tudo bonito, atendendo, né? As pessoas. E aí apareceu essa asiática e ele me apresentou assim, olha mãe, ela trabalha comigo tudo. E aí ela falou assim, olha, desde o primeiro dia que eu vi o teu filho, eu peguei ele como meu filho. E eu cuidei dele durante todo esse tempo. Ela levava ele para casa, fazia comidinha para ele. Então ele saía do trabalho e ia comer na casa dela. Nossa, eu chorei tanto. Eu disse assim, meu Deus. Porque minha maior dor é ele não ter esse carinho de mãe. E ali ele teve. E ele teve. Foi tudo orquestrado. É lindo. Lindo, maravilhosa história. E olha só, hoje você tá perto deles, né? Hoje eu tô. Às vezes é um período. Obrigada pela Porque sua é tão emoção. lindo. Eu acho assim tão maravilhoso, sabe? E assim, conversa de mãe para mãe, porque incrivelmente, eu sei que a gente passou até um pouco do horário, mas eu vou estender, porque é incrível essa conexão nossa, Mary, essa sincronicidade mesmo, porque aconteceu a mesma coisa comigo. É a mesma coisa. Quando no final do meu relacionamento, que eu tive um relacionamento de 12 anos, com 2 filhos, o Henrique e a Laura, e no final do relacionamento que eu já estava realmente também muito exausta, adoecendo, né, por dentro e por fora, eu pensei, meu Deus, e eu rezava pra mãe, a Nossa Senhora de Lourdes, que tenho muita devoção por ela também, minha família toda é católica, minha mãe, eu rezava nos pés dela, da Nossa Senhora de Lourdes, da imagem. Uau. Eu falava, minha Nossa Senhora, me ajuda, eu não quero sair, eu não quero deixar meus filhos, não quero deixar a família, né? Então me ajuda, me conduza, me ajuda. E foi como se ela estivesse me dando uma paz, uma paz, uma paz. Eu não entendi ainda, porque eu não tinha essa conexão, por exemplo, que você já tinha nesse avanço. Mas ela me dava uma paz, como se vai, meu filho. Vai que esse é o seu caminho. E eu tive que sair de casa, não foi para uma outra cidade, mas eu tive que sair da minha casa e ir para um apartamento que eu tô hoje, inclusive, sem nenhuma mobília, ainda para reformar, e eles tiveram que ficar com o pai durante um período de pelo menos 3 meses, até eu me ajustar e me ajeitar. E eu naquele apartamento sozinha, eu chorava, e, meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda a tirar essa culpa de estar, né, nesse processo todo, longe dos meus filhos, né, e tudo. E
E foi indo, foi me dando a paz, foi me dando a paz. Nossa Senhora de Lourdes está lá até na minha estante hoje, foi me dando essa paz, essa paz. E hoje, né, com tudo reformulado, né, eu com meu ex-marido temos uma relação muito saudável, então eles ficam uma semana com ele, uma semana comigo, existe uma paz nessa união. O que eles passaram, que foi muito desafiador, eu entendo que foi para o crescimento deles também, foi para o crescimento do pai deles também, ter esse aproximação deles nesse período. Claro. Então, foi para o amadurecimento dele, para ele se tornar essa pessoa que ele tá sendo hoje. Foi para mim também importante, para eu saber que eu preciso me cuidar também, porque eu acho que todas as mães que estão assistindo a gente, porque eu tenho muitas seguidoras mães, então eu imagino que tenho muitas assistindo, essa culpa e essa, querendo ou não, a obrigação que a gente coloca de estar sempre disponível, né? Então foi uma lição para mim também. Você precisa se cuidar, você precisa olhar para si, você precisa encontrar o seu caminho também. Não é só servir aos filhos, né? Também é se encontrar. Exato. Então foi um aprendizado tão mútuo. E hoje eu converso com eles, eu converso com a Laura, que é minha filha de 7 anos, que é muito também avançada, e ela fala assim: mãe, eu entendi. Eu entendi tudo. Foi difícil, mãe, foi difícil. Mas eu entendi tudo. E olha, tá tudo bem, o papai tá tão melhor, você tá tão melhor, você tem até um namorado novo e tal, né? Então, é você realmente deixar ser guiado pela intuição, por essa força maior, por esse amor maior. Se a gente acreditar em Deus, na verdade, já que a gente tá falando de tanto, acreditar em Deus não é isso? É acreditar no plano divino, acreditar na divindade, acreditar que cada coisa, cada momento, cada segundo tem uma profunda significância na eternidade. Sabe que cada segundo ele é essencial para a história da tua alma, né? Não tem nada que seja supérfluo. Nada. Tudo é um aprendizado. Tudo é um despertar para aquilo que nós já somos, né? Para nossa consciência maior, tudo. E sempre tem a aurora. Sempre tem a aurora. Maravilhosa. Meire, muito prazer ter vocês aqui, gente. Gratidão por acompanhar esse episódio, que foi emocionante, foi intenso, foi profundo, foi místico, foi revelador. Olha, quantas coisas a gente falou aqui hoje, quantas coisas maravilhosas, histórias incríveis. Espero que tenha ressoado no coração de vocês. Não esqueçam de, se ressoa em alguma coisa, se algum nome, alguma coisa foi mais forte em você, siga a sua intuição, pesquise um pouco mais, se aprofunde um pouco mais, se conecte com o seu eu superior aí, aonde mais eu posso ler sobre isso, aonde mais eu posso me aprofundar sobre isso, para vocês também não ficarem só nesse episódio. É muito importante a gente também ter outras referências para que a gente consiga entender o quanto esses estudos, né, essas histórias são importantes para nosso despertar de consciência. É assim que você vai seguindo a sua jornada de autoconhecimento, tá? E se ressoou aí, claro, ai, gente, vamos apoiar o canal, apoie o canal, tem um link aqui também fixado nos comentários que é do Apoia-me, então, qualquer quantia, qualquer valor simbólico, seja sua energia, ou então se você conseguir dar algum valor simbólico aí, vai ser maravilhoso para apoiar o canal, para fazer mais episódios acontecerem com pessoas maravilhosas. A Meire aqui de volta, olha só. Então apoie o canal também, tem QR Code, o link aí para vocês. E Meire, só gratidão no meu coração. Fran. Agora eu vou contar para vocês, tá? Eu tenho o privilégio de almoçar com ela, pra gente ainda conversar mais um pouco, porque eu amei essa conexão pessoal, porque já tinha uma conexão virtual. Amei te conhecer, você é uma pessoa maravilhosa, de uma energia incrível. Muita gratidão ter aqui muita gratidão, muita gratidão. Agradeço aos céus por ter me trazido aqui, por ter também te conhecer. Você também tem uma história maravilhosa, uma guerreira. Então, e poder trazer tudo isso, né, para esse povo. Essas sincronicidades todas. Ai, que bom. Obrigada, gente. Obrigada e até o próximo episódio de Oi Aurora. Beijo no coração de todo mundo.